Graças e paz, irmãos. Eu estou muito feliz também pelo meu ano, por tudo que Deus tem feito na minha vida. E como diria o cantor da harpa cristã, pelos sonhos que falharam, por tudo que passou, graças a Deus, né? E estou feliz em poder falar nesse último culto de oração e sobre esse profeta. E eu espero que nós venhamos a aprender muito com ele. Abra sua Bíblia no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 1. Como todos sabem, nós teremos um panorama do livro. Então, nós trabalharemos as principais ideias do texto, não o texto com todos os seus detalhes, tá bom? Se você quiser perguntar, fique à vontade. Se eu souber, eu responderei. Caso eu não saiba, tem pastor Renan aqui para responder por mim, viu, irmão? Sou seu amigo, pastor. Malaquias, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por tudo, pelo teu imenso amor, pela tua imensa misericórdia, pela tua imensa compaixão. Agora nos ajuda a compreendermos por alto o que esse livro tem a nos dizer, mas também nos incomoda, Senhor, a nos aprofundarmos em nossas casas na mensagem desse livro. Que essa EBD não seja desculpa para uma preguiça panorâmica, em que venhamos alegar que já entendemos o texto e por isso não precisamos estudá-lo, mas antes que ela venha despertar sede por ti, Senhor, sede em desfrutar, em beber dos teus rios, para a glória do teu nome. Amém. O livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, com certeza é conhecido por aquele texto claro, que você já deve ter sido confrontado, já devem ter feito medo a você, ou quando não tinha dinheiro na sua carteira, você se perguntou, né? Senhor, eu estou te colocando à prova hoje, estou dando meu dízimo e minhas ofertas, cadê o dinheiro? Bem, eu creio que Deus não seja responsável por nossa irresponsabilidade. Mas será que essa é a mensagem do profeta? Será que é só sobre vida financeira que Malaquias falou? Com certeza não. Nós estamos aqui nesse texto na época pós-exílio. O povo retornou do exílio, ou boa parte do povo retornou do exílio, está morando em Jerusalém e agora está vivendo naquela terra. E possivelmente esse texto fala para 2 gerações depois do exílio, quer dizer, as pessoas que para quem Malaquias pregou nasceram em Jerusalém, já nasceram no pós-exílio. O que quer dizer o nome Malaquias? Malaquias tem por tradução a ideia de mensageiro de Deus. É uma boa tradução. Malaquias. Tem um Malaquias por aí, cuidado com a profecia. Aí, tem por título mensageiro de Deus. É interessante esse título porque muitos estudiosos vão dizer que esse Malaquias nunca existiu. A ideia é que, por exemplo, ele só está tratando a respeito da mensagem. Só seria para atribuir a mensagem, não seria uma pessoa. Outros vão dizer que esse Malaquias foi um codinome que Esdras usou para escrever o livro e não colocar o seu nome. Então,
Para alguns, Esdras é o autor. Todavia, nenhuma dessas suposições tem firmeza. E nós preferimos admitir que existiu um homem cujo nome foi Malaquias, tradução mensageiro de Deus, ou mensageiro de Yahvé. É interessante, e eu volto a falar, naquela época dava-se o nome com perspectiva do que aquela pessoa seria. Não era só um nomezinho bonito, como Antônio, não. Era, não é verdade? Dois concordam. Tinha todo um significado. E é interessante como os profetas carregaram esse significado. Então nós encontramos aqui um mensageiro de Deus. Como eu falei, ele vai falar pós-exílio. A data fica muito complicada, mas muitos estudiosos, inclusive o doutor Carlos Oswaldo, vai colocar esse livro por volta de 430 a 400 antes de Cristo. É bem no período que nós vamos chamar de interbíblico, onde Deus ficou em silêncio por 400 anos. Então, eles colocam entre esse período aí, 430, se nós pensarmos bem, entre 450 a 400 antes de Cristo. E agora, qual seria essa mensagem? Eu queria me utilizar da definição do Dr. Carlos Oswaldo, que ele faz no seu livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento. A mensagem do livro é, e preste atenção, a decadência na vida moral e religiosa de Judá, fruto da sua falta de confiança na benevolência pactual de Yahvé, será visitada com um julgamento purificador que combina severidade e graça, trazendo assim esperança aos que se arrependem. Resumindo, o releixo do povo para com Deus, na vida pessoal e na vida cultural, traria sobre esse povo o julgamento de Yahvé, do Senhor, com severidade e graça. Vocês veem os dois extremos. De um lado, nós temos um Deus severo que vai castigar o povo. E do outro lado, nós temos o Deus gracioso. Poderiam estar separados, mas severidade e graça andam juntas nesse texto. O Deus que castiga é o Deus gracioso que ama. E aí, nós vamos encontrar 7 divisões no livro. Essas divisões se dão como debate ou disputa. Como assim? O profeta vai acusar o povo vai se defender da acusação do profeta, e o profeta vai fundamentar a acusação. Exemplo, vamos usar o texto mais conhecido do livro. O profeta vai dizer, vocês estão me roubando. E o povo vai dizer, como nós estamos roubando o Senhor? E o que é que ele vai dizer? Vocês não estão trazendo o dízimo para a casa do tesouro. Você está entendendo? O profeta acusa, o povo se defende e o profeta fundamenta. Então nós vamos ver, na realidade, essas 6 disputas, esses 6 diálogos entre o profeta e o povo e a resposta de Deus. E aí eu quero falar sobre esses 7 diálogos, que já é um desafio para um presbiteriano, falar em 7 pontos. Mas eu espero que você guarde ao menos 2 deles, tá bom? Então se você conseguir guardar 2, eu vou ficar feliz. Mas quais são esses 7 passos, essas 7 disputas? 7 passos, já estou na prosperidade. Daqui a pouco eu começo, o mistério começa aqui. Quais são essas 7 disputas, meus irmãos? A primeira dela, o amor incondicional de Deus pelo seu povo. Acompanhe comigo. Esse texto está essa disputa está do capítulo 1, do verso 1 ao 5. Então deixa a sua Bíblia aberta em Malaquias, nós vamos passear um pouco por ele. Mas veja só, a partir do verso 2.
O que Deus diz: eu sempre os amei, diz o Senhor. O povo diz o quê? Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Deus falando. Declara ao Senhor: todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em moradas de chacais e do deserto. Incrível como Deus nunca desistiu do povo. Gente, se tem um povo que não foi exemplo de serviço a Deus, foi Israel. A inconstância dominou esse povo durante toda a sua história. E agora Isaías relembra para esse povo, detalhe, o povo estava sofrendo prejuízo financeiro na terra, estava sofrendo com pragas, a terra literalmente estava sendo difícil de retirar algum lucro dela. E Jeremias e Malaquias comecei. Malaquias diz: tá vendo aí, Isaías? Não tem condição. Noé, não, hoje não dá não. Jeremias e Malaquias a gente já vai, mas Noé não sai hoje não. Malaquias diz o seguinte: eu sempre os amei. Meus irmãos, o povo ainda questiona como Deus os ama. Mas reparem, é só olhar para a história do povo. O que é que Deus diz? Olhem os Edomitas. Os Edomitas, vocês sabem, são os descendentes de Esaú. Vejam, eu amei Jacó e desprezei Esaú. Sabe o que Deus está dizendo em outras linhas? Vocês podiam estar na situação dos Edomitas, se eu quisesse. Eu poderia não ter amado vocês e não teria nenhum problema para Deus. Contudo, ele diz: eu sempre amei vocês. Olhem os Edomitas, as terras estão devastadas, tudo está acabado. O povo está destruído, mas vocês estão aqui, vocês estão conservados. Mas o interessante, irmãos, é que Israel tinha um exemplo vivo do seu principal rival. Você tem que se lembrar que os Edomitas sempre foram rivais do povo de Deus. Nunca houve acordo ou amizade. Mas o povo de Deus só fracassa. O povo de Deus só erra. Deus poderia ter destruído Israel, irmãos, como destruiu Edom. Contudo, Deus não só diz que ama, mas diz que garantirá a vitória e a permanência do povo, e também a destruição dos seus inimigos. Veja só o verso 4, quando Edom vai dizer: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. O que garante a sua existência? O que garante a sua permanência no culto de domingo na igreja? Eu não coloco muito longe, não. Eu coloco domingo, dia 31 de dezembro. O que garante que você não esteja aqui no ano que vem? E eu não estou falando de morte, irmãos. Eu estou falando de você estar lá fora, no mundo, perdido, sem filiação nenhuma do Altíssimo. Quando eu era mais novo, eu pensava que o que garantiria isso seria o meu medo. Eu devia ter medo de Deus. Eu devia ter medo de pecar.
Porque se eu pecasse, meu nome sairia do livro. Era um negócio meio... uma batalha terrível na mente. Então, constantemente eu pensava, está escrito, está apagado. Está escrito, está apagado. Haja borracha, né, irmão? Haja borracha e tinta, né? Mas está escrito, está apagado. Pecava, meu Deus do céu, e agora? Se Jesus voltar hoje, eu não subo. Mas o que garante que eu não me desviarei? Bem, não é o meu medo. Não é o meu amor também, irmãos. Você já pensou no seu amor por Deus? Como ele é falho. Você diz, Senhor, eu te amo. Eu vim no domingo aí, solto a voz, levanta a mão, assanha o cabelo, dá glória, rodopia, salta, na segunda peca. Então não é o seu amor. E eu não estou questionando se ele é puro ou não. Eu acredito que você tem um amor puro sim pelo Senhor, mas é inconstante. O que garante sua existência é o amor de Deus. E é lindo você abrir a Bíblia e se colocar na posição do teimoso Israel e ouvir Malaquias dizer, eu sempre os amei. Eu sempre amei você. Com todos os seus fracassos, derrotas, com todos os seus pecados, meu amor por você não mudou. Quem garante o sucesso na aliança é o próprio Deus. Então o que é que Deus está dizendo através do profeta? Deus ama vocês. Contudo, vem o segundo problema do povo. E eu acho que esse povo se parece muito com a igreja de hoje, irmãos. Desonra no culto. Acompanhe comigo. Verso de número 6 e 7. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que me desprezam são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Se você for voltar no tempo, eu espero que você tenha isso em mente, um israelita conhecia bem a lei. Se você voltar no tempo, você vai chegar lá em Levítico e vai ter todo o procedimento de culto. No Pentateuco, isso se repete por vezes. Como eu devo fazer? Que tipo de animal eu devo dar? Não podia ser um animal manco, cego. Não podia ser um animal malhado. Tem que ser um animal puro. Era para o Senhor. Isso devia gerar no coração do povo preciosidade. Era ao Deus que abriu o mar vermelho que eles estavam adorando, irmãos. É o Deus que parou o sol. Isso é um milagre inacreditável, mas aconteceu. O tempo parou para aquele povo. O tempo parou. Foi um Deus, irmãos, foi o Deus que fez uma jumenta falar para o profeta não fazer burrice contra aquele povo. O que aquele povo deveria dar, no mínimo, era o melhor. Mas o que é que o povo estava fazendo?
estava dando animal doente, animal cego, animal que não podia entrar. E pior, o sacerdote permitia e sacrificava. E é interessante, se você ler essa acusação, vai até o capítulo 2, verso 9. Se você ler, você vai perceber, irmãos, que Deus até disse: se fosse para um governador, um ser humano, vocês não dariam o que vocês estão me dando. O povo perdeu todo o amor pelo Deus da aliança e todo o respeito no culto diante do Deus da aliança. E lembre-se, esse é o povo que Deus ama. Nós poderíamos desculpar se não houvesse o zelo em manter esses procedimentos. Mas, irmãos, nós não sabemos se é no período do cativeiro em que nasceram as sinagogas, mas o que nós podemos perceber é que toda a tradição judaica permanece mesmo no exílio. Então aquele povo sabia como devia fazer. Você tem um manual, você sabe onde encaixar cada peça, e você não coloca a peça certa. Como tem sido o seu culto, cristão? Como você tem oferecido o culto a Deus? Talvez você não vai trazer um bezerro para Renan sacrificar aqui. Por favor, não faça isso. Nós vamos sacrificar lá atrás e vamos comer. Né? Não traga para cá, traga lá para trás. Mas como tem sido o seu culto? Você já reparou? Desculpem a delicadeza, mas tem crente que passa o domingo inteiro acordado e dorme na igreja. Rapaz, eu acho que tem. Aqui não. Já fui em outras igrejas que tem. Aqui não. Retornando à minha infância, eu me lembro, embora não fosse convertida ainda, como minha mãe tratava o domingo pra gente. 6 horas, minha amiga, 6 horas da noite, para tudo, pro banho, você vai para a igreja. Chegava no templo, ficava sentado. Se conversasse demais, ela dava uma olhada. Continuasse conversando, ela dava a segunda olhada. Na terceira olhada eu me calava, irmãos. E às vezes até chorava de emoção no culto. Porque tinha que se ter respeito pela casa do Senhor. Nós sabemos que a casa do Senhor não são essas 4 paredes. Nós sabemos que o templo do Senhor não é isso aqui. Mas quando nós estamos reunidos como congregação, nós devemos dar o nosso melhor a Deus. É uma batalha. O culto é uma batalha, irmãos. Para mim é uma batalha. Mas você já pensou que são nos cultos em que você deixa o seu coração, que você consegue adorar? São nesses cultos, irmãos. Então nós temos que repensar o conceito de culto. Israel seguia uma tradição, irmãos. Não tinha inovações no culto. O culto era a mesma coisa. E aí você vai aí por fora e o povo quer pirotecnia, né? Gelo seco, sei lá, comoção. Vamos fazer o povo chorar. O culto só é bom quando o povo chora. Então vamos fazer esse povo chorar agora. Aí o povo chora e desabafa, mas não muda.
Isso não é culto, irmãos. E outra coisa, e é bem séria, você vem cultuar e não ser cultuado. Eu vou para a igreja para receber. Meu irmão, pelo amor de Deus, você vem para dar, meu irmão. Você está aqui para cultuar a Deus. Você vem trazer a sua vida em agradecimento a Ele. E por graça, Ele fala com você. Mas o nosso papel no culto, em primeiro lugar, é a adoração. Adoração. Nós estamos reunidos para adorar a Deus. Israel se reunia para qualquer outra coisa nessa época, menos para adorar a Deus. Terceira queixa. Já está chegando o tempo, já, irmão. Julgo desigual. Você vai encontrar essa divisão no capítulo 2, do verso 10 ao 16. E aí eu quero passar mais rápido, mas compreenda a situação. Os homens de Israel casavam-se com as moças israelitas. Com o passar do tempo, eles divorciavam delas para casar com moças das outras nações, que traziam os seus deuses para Israel. Não havia justificativa para o divórcio. Era simplesmente o coração. O que é que Deus diz? Deus declara: eu odeio o divórcio. Eu odeio. O que é que Deus declara? Julgo desigual é pecado. E direcionando aos que eu mais falo, jovens e adolescentes. Namorar com menina descrente não é só antiético, não é só feio, é pecado. É pecado. Que a Bíblia deixa clara que você não faça isso. Se você faz, você está pecando. Isso foi um problema no pós-exílio. E no antes também. Salomão e as suas 1000, né? Um problema. Você vai encontrar em Esdras e Neemias Deus mandando o povo largar as mulheres. Vocês querem se consertar comigo? Larguem as suas esposas. Qual é o problema? É porque aquelas mulheres não, só por elas serem gentias, não serem da linhagem israelita? Não. Você tem que se lembrar, por exemplo, que Ruth casou com israelita. O problema é que elas não eram convertidas ao Deus de Israel. Então elas traziam todos os deuses delas e contaminavam o povo. E é justamente aí que o profeta vai deixar claro para aquela nação: vocês estão errados. Vocês abraçaram aquilo que não deveria fazer. O versículo 17 vai nos dizer o seguinte: vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansado... Perdão, eu já estou pulando para outra divisão. É o 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor de Israel, e também odeio que o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Casar com uma mulher que não era da aliança, ou não tinha se rendido ao Deus da aliança, era infidelidade à aliança. E aí você tem que se lembrar sempre dos termos pactuais de Israel.
O que é que a infidelidade à aliança promovia? Desgraça, seca, exílio. O povo voltou do exílio, mas parece que o exílio não saiu do povo. Esse quarto problema, amor à injustiça, do verso 2,17 ao 3,6. Acompanhe comigo o 17. Vocês ainda me perguntam quando dizem: todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Vejam, e aí a promessa de João: eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Qual era o problema do povo? Eles não só abraçaram a injustiça, mas afirmaram que Deus não levava em consideração isso. Literalmente é o mesmo problema de Tiago, quando o povo vai dizer, ou Tiago vai dizer para aquela igreja: não digam que Deus os faz pecar, ou os coloca em tentação. Qual é a ideia? Deus está me jogando no pecado. Qual é a ideia do povo? Eu posso ser ruim como for, mas Deus não vai fazer nada. Deus está passivo. Crente brasileiro é uma benção. E eu sou crente e sou brasileiro, irmãos. Então também sou uma benção. Você já pensou como nós burlamos a justiça do nosso país? Propositalmente. E a gente coloca a culpa em A, em B, em C e diz: olha, a culpa é do governo, a culpa é nossa, irmãos. A quantidade de crente que vai vender o seu voto ano que vem, se ficasse inelegível, seria uma bênção. Só um exemplo. E não acham nada demais. Ao contrário, dizem: eu tenho que me aproveitar porque ele vai roubar 4 anos. Se você já ouviu isso em algum lugar, é mera coincidência. Mas eu tenho que aproveitar porque o camarada vai roubar 4 anos. Então eu tenho que pegar a minha parte. Parte de quê, irmãos? Do roubo. Você acha que Malaquias é um profeta atrasado? Ele é bem atual. Bem atual. Correndo aqui. Pecado na liderança. 3, do 7 ao 12. Desde os tempos passados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda assim pergunta: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor. Amém? Você toma posse dessa palavra essa noite? Qual é o problema, irmãos? O problema é que Israel nunca deixou de ser Israel.
repare o texto do versículo 7, quando ele diz: vocês sempre se desviaram dos meus decretos. Ele vai pegar um desses pecados que é o dízimo. Mas entenda, a questão toda é: seria impossível um povo desviado do decreto de Deus dizimar corretamente? Para eles fazerem isso, do versículo 10, eles teriam que consertar o seu coração. Não era só dar o dízimo, irmãos. Deus nunca quis dinheiro sem coração. Tem um bando de crente aí, que a igreja seria muito mais feliz sem sua oferta, meu irmão. Porque você dá com a mão mirrada, você coloca no banco, você diz: eu vou dar para Deus me devolver. Pois eu quero dizer a você, meu irmão, Deus não precisa da sua oferta. Não vai acabar, irmãos, a obra de Deus. Não vai acabar. Se você pensa, se você não está aqui, mas está na gravação, se você pensa que por não contribuir a igreja vai se acabar, você está enganado. Quem se acaba é você, meu irmão. Porque isso aqui não é feito com dinheiro humano, é feito com a mão de Deus. E nos traz outra verdade, e é o que Paulo vai colocar, e aí vai surgir o debate: dízimo ou não dízimo, dízimo ou não dízimo, um debate que dura até hoje. Sabe o que Paulo diria? O dízimo é pouco. O dízimo é pouco. Você que se acha certão dando dízimo, o dízimo é pouco, meu irmão. Porque ele vai usar o exemplo das igrejas da Macedônia, que não tinham dinheiro nenhum. Não tinham dinheiro nenhum. Mas elas pediram, rogaram a Paulo para contribuir. Então elas ofertaram em sua necessidade, além do que elas podiam dar, para ajudar os crentes em Jerusalém. Por isso que Paulo diz: aquele que contribuir, contribua conforme Deus propôs no seu coração. O dízimo é bíblico, mas o dízimo não pode nem ser endeusado, nem tampouco desprezado. Você tem que encontrar equilíbrio no seu coração para ofertar, para dizimar, para a glória de Deus, e não para a sua glória, não para a sua ostentação, mas para a glória de Deus. O problema do povo estava em querer gastar só com os seus prazeres. O problema dos fariseus era dar o dízimo como sinal de religiosidade. Vejam, eu dou 30%. Eu dou o dízimo até da erva. Mas o coração está distante. Então nós temos os dois extremos. Um que não dá. Um que não devolve, melhor dizendo. E o outro que devolve com arrogância. Não siga nenhum dos dois. E outra coisa, Jesus nunca condenou o dízimo. Às vezes ele citou uma vez para os fariseus. Justamente, irmão, leia o texto, ele está condenando a atitude dos fariseus. Isso não quer dizer que ele está condenando quem dá o dízimo. Mas vamos continuar, né, irmãos? Mas espero que fique claro para você. Dizimar é bíblico. Mas tem que ser com o coração. E não só com a mão. Por fim, o descaso com o juízo.
O 3, 14 e 15 vai nos dizer o seguinte: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideremos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Isso é o pensamento do povo, viu, irmãos? O povo está dizendo: vamos pintar e bordar, Deus não fará nada. Não adianta você estar aqui na igreja, meu irmão, vivendo em santidade, não. É o que um diria: Deus não vai fazer nada. Veja aí, fulano está roubando tanto, está gordo, está bem de vida, está feliz aí andando de fazenda lá no Mato Grosso do Sul, e tu aqui, servindo a Deus e pobre. É o que diria nossos irmãos da Casa do Tesouro do outro lado. Nossos irmãos não, né? O pessoal da Casa do Tesouro. O que é que adianta? Que Deus é esse? É complicado encontrar com crentes assim. Eu já conheci pessoas que mandaram um camarada deixar de tomar um medicamento. Não foi nenhuma nem duas vezes. Falta de fé. Falta de fé. Não é falta de fé, não, irmãos. É crer no plano que Deus determinou para a minha vida. É como Paulo vai dizer: eu sei passar por todas as situações, seja na abundância, seja na escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É aí que Paulo diz: seja na doença, seja no bem-estar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por isso porque eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Qual é a resposta do profeta para o povo, para terminarmos? Não se engane, meu amiguinho, o juízo virá. Tem uma expressão, irmãos, que quando eu leio no Antigo Testamento dá medo, sinceramente. Que é essa aqui: pois certamente vem o dia. Quando nós encontramos essas expressões, nós encontramos um Deus que estará julgando toda iniquidade humana. Toda iniquidade humana. Ele não vacilará, irmãos. Ele não será um juiz passivo. Ele julgará com justiça. Por isso, que no fim do seu livro, Malaquias afirma: arrependa-se, corra para o Senhor. Corra para o Senhor, escape do juízo. Nós devemos consertar muitas coisas, irmãos, em nossa religião no próximo ano. E eu oro para que você possa estar observando livros pequenos que nós passamos por cima, que nós só conhecemos 1 ou 2 versículos, mas que falam, irmãos, mensagens tão poderosas, sejam menores ou maiores. Os profetas ainda falam aos nossos dias. Que Deus em Cristo nos abençoe. Deus abençoe vocês. Amém?